Zé Luiz Les diz, oi gente, eu sou o Zé Luiz, tá? Apresentador e jornalista. E aí, eu sou Bebé Salvego, cantora e compositora, e você está no Tom, nosso programa de música Isso, em Splash no Wall. Isso, aqui a gente fala de música, a gente convida músicos para falar de música e digo mais, música. E esse convidado de hoje, ele tem pelo menos 35 anos de história e estrada. Ele é o cara. Então, a gente vai ter muita conversa aqui para trocar ideia com Salgadinho. Que legal falar com você pessoalmente, Zé. Pô, velho, é um prazer te encontrar. Gostei do seu trabalho. A Bebé é compositora, acho que eu te vi num evento da TikTok, acho. Caramba, de música. talvez sim, com certeza. Você tava lá. Na nova geração, legal. Muito bom, eu já Pô, fui, bom demais ter aqui você. Incrível. Fui recebido aqui pela abertura do Zé Luiz Diz. Ah, Gil boa, Gomes. Então, Gil Gomes total, né? velho. A gente tem as mesmas referências, né? Isso que é legal. E eu encontrei muito o Salgadinho em diversos programas de domingo, né? Então era o Gugu, era Faustão, aí teve também, enfim, depois a gente vai falar em detalhes. Né? Mas ó, eu até anotei aqui seu nome, Salgadinho, porque eu confesso que eu sabia do Pedro, mas eu não sabia que era Pedro Alexandre Nogueira Salgado Martins. Paulo. Paulo. Eu sabia que seu nome era Paulo. Tá vendo como eu sabia? Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins. Era Paulinho, por isso que você era Paulinho. Não era Pedrinho. Era Paulinho. E uma coisa, Salgadinho, como é que esse nome, que é gigantesco, como é que saiu do Paulinho, para Salgadinho? Porque quando eu comecei a gravar, eu ficava preocupado em não ter homônimo de pessoas que pudessem receber com o Paulinho no meu lugar, né? Entendi. E para fazer a construção de marketing melhor, né? Com Salgadinho. certeza. E aí eu preferi ficar com o Salgadinho, meu. Incrível. Mas eu gosto muito do Paulinho, tá, Paulinho? Não, pois é, acho Só que a que gente é muito conhece. da antiga mesmo, me chama de Paulinho. Sim. Cara, são 35 anos, eu falei certo? Talvez um pouco mais. 6, Total. né? 36 por aí. De história. Como é que foi, Salgadinho, esse começo? Vamos voltar lá atrás. Você, moleque, antes de Catinguelê, começando a gostar de música, como é que foi isso? Eu sempre gostei de música, cara. Minha família sempre foi musical. Meus tios, minhas tias, meus primos davam baile de garagem Que legal. na minha casa. Eles viviam nos bailes da Chic Show, né, cara? Mas isso vem muito da minha avó, que minha avó já chegou com um cavaquinho em São Paulo, com meu avô, 14 filhos. Meu avô tinha uma sanfona também. Ninguém sabia tocar direito, mas a música estava sempre ali. Daí, depois, mais tarde, um tio meu tocava muito Jorge Ben no violão, né? Nossa. Demais. Mas muita coisa. Tanto que eu tocava flauta doce acompanhando ele. Aprendi a tocar flauta doce na época, eu não sei mais nada. Acompanhando ele. Flauta doce é legal, só um Titanic desafinado ainda. Né? Não é legal, cara. Não, flauta doce é criança é um baita lúdico assim, né? Sim. Por isso eu sou a favor do ensino musical nas escolas, né? Com certeza. Na minha escola não tinha. Mas na minha família sempre teve música e meus tios, minha mãe sempre me apoiaram. E qual foi essa virada de chave em que você falou, vou trabalhar com música agora? Era muito diferente do que é hoje, né? Preciso sempre explicar, porque a gente, como sou de um outro período, então a gente vai se adaptando às novas formas de comunicar, de fazer as coisas, mas você é o mesmo cara. E na minha fase não tinha assim uma projeção em alguém, você que nem aquele cara. Porque os artistas de pagode que eu gostava, de samba, eram todos do Rio de Janeiro praticamente. Tá. Na minha casa eu ouvia muito Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Jorge Ben, que agora é Jorge Benjor. Total. Então, a minha perspectiva, quando eu comecei a trabalhar e pensar em viver de música, era de trabalhar como músico só na noite. Tá tudo bem. Se um dia acontecer de gravar um disco, que também não era muito caro, era uma coisa impossível de pensar. Né? Distante, tá tudo certo também. Mas já gravou um disco, beleza, eba. Total. Mas não tinha essa coisa. Então, os nossos ídolos eram... A distância era diferente do que é hoje. Tá. E aí, com essa oportunidade de poder entrar no grupo Catinguelê, tocar cavaquinho, eu tocava muito poucas músicas, né? E eles falaram assim, a gente vai ter um teste no Barracão de Zinco. Quando eu os conheci, eu ainda tinha muita pretensão de ficar no futebol, pensava fazer educação física. Você gostava muito de futebol, você jogava bem. Eu gosto muito. Você gosta? De esporte no geral eu gosto muito.
Você jogava bem mesmo, tipo, pra pensar em ser profissional? Jogava pra pensar em ser profissional. Treinava e tal. E eu tinha essa pretensão ainda. Quando eu conheci um dos integrantes lá do grupo, e ele disse, mas o que aconteceu? Eu jogava futebol de salão na época para não perder o contato. E nos treinos de sábado de manhã, hoje é futsal. E a regra é outra, né? Você já foi jogar? Eu não entendo mais a regra do futsal. Eu fui jogar uma vez. Já fui jogar. É diferente, né? Não era da nossa época, era mais simples, né? Enfim. Não, agora se você não tiver no preparo, não, tchau. Não dá pra vai. E aí eu saía do treino, sempre tinha um cara ali de terno, assim, de óculos escuros. Você falava, esse cara deve ser artista. Sim. Próximo sábado que eu encontrar com ele, eu vou perguntar pra ele o que ele faz. Caramba. Né, aí chegou um dia, ele tava no ponto de ônibus lá, eu falei, o que você faz? Aí ele, aqui, ó. Eu tenho um grupo de pagode. Aí você tem um grupo de pagode, cara, que legal, Aí eu falei, eu tenho um cavaquinho. Ele, o quê? Você tem um cavaquinho? Aí você ficou interessado. Aí me deu moral. Você tem um cavaquinho? Eu falei, mas eu comecei a tocar agora, toco poucas músicas. Você sabe cantar? Eu falei, não sei se você cantar. Canta a música aí, desse jeito. Um teste no ponto de ônibus. Aí eu cantei, nossa, você canta pra caramba, né, cara? Você tem que ir na minha casa um dia lá pro meu irmão ver você cantar. Você vai meio-dia, que ele trabalha na FAG. FAG era ali nas Nações Unidas, tinha FAG, né? Você vai meio-dia lá que ele vai cantar, que ele vai te ver cantando. Ele precisa ver você cantando. Aí fui na casa dos caras lá, era o Mário e o Pi, né? Os dois irmãos que eram do grupo. Porque no grupo não tinha instrumento de harmonia, só tinha batucada, né? Isso aqui. Mas a batucada era muito boa. E aí ele canta a música, eu cantei, nossa, você canta demais. Eu falei, mas eu não sei muitas músicas, né? Não, com essa voz aí você aprende rápido, você vai ter um ensaio para tocar no Barracão de Zinco. Barracão de Zinco era uma casa que tinha na Avenida Ibirapuera, era de samba, né? Que era um marco em São Paulo. Se você queria ir ver samba, você ia na Avenida Ibirapuera, ou era o Moema Samba, Vila Samba e Barracão de Zinco. Que demais. E ali eu comecei a pegar experiência, contato com outros músicos mais velhos, porque sem saber a gente caiu numa avenida que os músicos cobiçavam muito. Por quê? Porque ali eles eram os caras que quando se apresentavam bem, eles faziam turnês pro Japão e tal. Eu tava precisando jogar bola só. Sim. E aí fomos fazer o teste, passamos no teste, né? E os caras, agora vai ser legal. E eu, cafifado, boladaço. Falei, cara, mas... E o meu futebol? Falar, mas a gente sai tarde daqui, cara. Eu tenho treino de manhã e vai ter um campeonato que eu vou disputar. E eu vou jogar no outro time lá que o cara quer me levar pro Japão, não sei o quê. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí chegou a época do campeonato. Aí chegou no campeonato. Aí eu falei, gente, tal dia eu vou ter que faltar. Porque eu tenho jogo. Não, tudo bem, pode faltar, tal. E nesse inteirinho, uma sexta-feira à tarde, um amigo meu fez aniversário e a gente cantou uns pagodinhos lá de tarde, assim. Nada que fosse na madrugada, no horário que eu tocava, né? E beleza. Fui pro campeonato, joguei. Depois fui pro outro time, joguei campo e tal. Aí quando eu fui me apresentar pra tocar de novo, não, você não precisa mais vir não, cara. Porque a gente já colocou um cara aqui. Eita. Que na verdade o cara já tocava com a gente de vez em quando. Então, tipo, eles estavam esperando fazer um teste pra colocar um cara mais experiente, normal, né, cara? Saquei. Normal. E era o Claudinho de Oliveira, do Soweto. Ele vinha lá da Zona Leste, ele e o Ferrugem, que tocava cavaco com a Helena de Lima na época. É o primeiro Ferrugem. E o Serafim. Eu falei, beleza, tal. Fiquei de boa nisso, continuei minha vida ali. E tava começando a namorar já com a mãe dos meus filhos. E aí chegou um sábado à noite, era a hora da sessão coruja. Agora é o corujão. O velho é fogo, né? Ele vai atualizando, agora é o corujão. E aí eu tô em casa de boa, aí o pessoal no portão. Aí minha mãe, olha, tem gente te chamando no portão ali, Paulinho. Aí, mãe, fui lá. Aí cheguei lá, eram os caras. Da banda. Voltaram. Do grupo, né, Do cara? grupo, né? Tipo... Aí, vai ter tá tendo agora o casamento da prima do Mário, né, cara? E os caras faltaram, os caras não puderam vir, porque a Zona Leste, mano, era longe, morava na Zona Sul. Sim. Condução era muito difícil. Perdeu o horário daquele busão ali, Tchau. esquece, não tinha como. Táxi nem pensar, não tinha como.
Aí eu falei, cara, mas, pô, na hora já estourei a pipoca ali, velho. Já tô tranquilo. Já tô no outro sistema ali com a minha namorada. Muito bom. Aí um dos caras já começou a chorar. Tinha um chorão lá. Que história sensacional. Aí tinha um chorão lá. Aí começou a chorar, eu falei que ele não ia. Eu falei, não, cara, não é que eu não ia, é que eu já tô namorando, cara. Amanhã eu tenho jogo. Sim. Mano, o cara começou a chorar, eu falei, eu vou. Tá Não, bom, tá derreteu. Aí eu fui, Não tinha cara. como, né? Aí eu fui, daí não saí mais do grupo Catinguelê. Que Tava no co- comecinho. E aí Demais. você realmente... O futebol passou a ser... Inverteu, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Sim. Aí você veio vê muito até- certo na música. Não. Eu sou da geração que futebol não se tinha assim, muita perspectiva de algo muito grandioso e tal. Você podia viver de futebol era um emprego, né? Sim. Pra nós também a música era um emprego. Aham. Total. Não tinha coisa de mega star. Só que a gente levou muito a sério. Eu sempre fui de levar muito a sério tudo que eu faço. E tudo que os grandes artistas tinham, eu queria ter também. A gente começou a gravar, né? As bandas pop, o sertanejo, como é que faz, como é que constrói, como é que vende, como é que divulga. E como é que foi isso? Porque aí vem outra coisa, né? Que a gente estava até conversando, Salgadinho. Que veio o pagode dos anos 90, grande sucesso. Vocês, Catinguelê, Arte Popular, um monte de gente e tal. Mas vocês tiveram que romper, porque só aparecia sertanejo na TV nessa época, né? Tanto que quando a gente apareceu no Sabadão Sertanejo, foi... Exato, porque tinha o Daí Sabadão virou Sabadão. Sertanejo. Aí tira o sertanejo. porque tinha que ir todo mundo. Como é que foi Com isso? certeza. Como é que vocês furaram essa, vamos chamar de bolha? Porque os sertanejos dominavam, de repente começou a veio Catinguelê, depois todo mundo começou a ter espaço. Sábado, Gugu, Sabadão, aí domingo, Faustão, e começaram a aparecer direto. Como é que foi? Como é que vocês romperam Cara, trabalhando, Zé. esse bloqueio? Trabalhando muito mesmo. E sem saber o que a gente estava construindo. De referência para as outras pessoas que estavam aí do lado de fora vendo. Então tudo que a gente fazia com referência nos artistas do sertanejo, do pop, os outros artistas que estavam iniciando também, as pessoas, começaram a pegar referência com a gente. Tá. Então a gente fazia muita caravana de Raul Gil, era do Gugu, para poder tentar entrar na TV. Porque tocar na rádio a gente já tinha conseguido tocar. Independente, olha só. Eram rádios que não tinha programação de samba. Você tinha ali o Samba Pé de Passagem, que era com Moisés da Rocha na USP, que era todo meio-dia começava, acho que meio-dia até 1 da tarde. Tá. Você tinha o Band Brasil com Benê Alves e a Gleide Xavier aos sábados na Band FM. E era onde tinha samba, assim. Não existia, por exemplo, a Transcontinental, a maior rádio de samba de São Paulo, tocar samba, porque não tocava samba. Quem começou a tocar samba na Transcontinental foi o Luizão da Chic Show, porque a gente tocava pra ele. Então a gente rompeu trabalhando, nos apresentando em muitos lugares, não dispensando o serviço, e ali pra gente não perdia, a gente tava ganhando experiência e realmente deu certo. E isso que o Salgadinho falou, tem muita gente que não sabe, essa coisa de caravana, o que é? Nessa época, os artistas, para além do programa que eles tinham, Raul Gil, Bolinha, Bolinha depois Celso Portiolli, enfim, né? Para além disso, eles tinham um negócio de caravana, que era um show itinerante, Casa do Salgado, né? E assim, o jabá, por exemplo, que se paga para... que se diz na TV e rádio, esse era o jabá para então entrar no programa. Não necessariamente, eles viajavam, mas não é que eles iam aparecer na TV, mas eles viajavam, e a partir daí você rompeu esse não aparecer na TV. Por incrível que pareça, a gente... O primeiro disco que a gente gravou era um disco independente. E pra gente adquirir esses discos, que eles não eram nossos, né? Eles eram da gravadora, que era uma gravadora independente, que era do cara que ele tinha uma casa noturna lá e ele resolveu gravar a gente porque nós ganhamos o festival. E aí o cara nem sabia muito o que fazer com aquilo. E aí prensava os discos. E o Luizão falou, vou tocar vocês lá. Que ele começou um programa dele na Transcontinental. Que era um programa da Chic Show. Acho que era... Depois da Band ficou famoso esse programa. Love Songs, alguma coisa assim. E ele tocava lá... Não tocava nem rap, não tocava nada disso. Só tocava black music mesmo. Música de baile. No máximo Jorge Benjor, Bebeto. E ele, vou tocar. Eu falei, será que esse cara vai tocar nossa música lá, cara? E, cara, ele falou, vou tocar amanhã. A gente tava de madrugada, nós tínhamos chegado de um show, a gente tava na lanchonete. E a gente foi com um golzinho, cara. 10 negros no golzinho, quadradinho. E, pô, cara,
vai começar o programa do Luizão, ele falou que vai tocar. Aí enquanto um ia comer, o outro, 3 iam comer, 3 ficavam no carro ali e tal. Tá tocando, cara. E aí pra gente foi uma festa isso. Uma sensação, ouvir pela primeira vez, né, velho? E aí ele pegou, ele teve algum atrito de contrato, alguma coisa, e saiu de lá, que era em Mogi das Cruzes dessa rádio, e resolveu fazer um programa na 105 FM, que é em Jundiaí, do outro lado, mas no Dial elas são coladas. Olha o pensamento do cara. Transcontinental 105 FM, né? E aí, cara, ele fez o mesmo programa na 105. Então a Transcontinental levou a Cascatas pra lá, que era uma outra equipe de baile, de Santo André. Eles tocavam praticamente a mesma programação. Uma do lado da outra. Nós estávamos lá. O cara começou a fazer esse mesmo trabalho na outra rádio. Então, os discos que nós tínhamos levado na rádio, tinha Rádio Cidade, na Band, na Gazeta, eles começaram a observar a audiência desses programas. Começou a tocar na Band, começou a tocar no Moisés da Rocha, e aí, cara, as outras rádios começaram a tocar. Que ótimo. São Paulo, catinguelê pra caramba, tá ligado? Sim. Muito catinguelê. E aí, nas caravanas, nós começamos a ter mais valor nos shows. E aí eu comecei a cobrar a galera. Aí eu sou chatão, cara. Total, não, mas aí é que entra o salgadinho empreendedor, que é o que tá rolando, né? Olha, nós combinamos aqui, a gente ia comprar tantas geladeiras aqui, Boa. tantos shows e... Vocês já colocaram Sim. o Rick Renner, já colocaram o João Paulo Daniel. E nós? É, cara. Isso aí. Só que, cara, tem uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, e que aconteceu, e que eu já contei isso há mais de 10 anos. Quando eu entrei na sala da responsável pelo link, né? Saí da caravana e ir pra TV. Eu fui lá, a hora que eu entrei na sala, e tinha um pôster do João Paulo e Daniel. Tá. Grandão. Uhum. Quando eu entrei na sala dela, o pôster estava cortado no meio, só tinha o Daniel, já entendi. Mas aí que eu falei, pô, não quero saber. O meu empresário não queria que eu fizesse isso. Eu falei, pô, nós já fizemos isso. Não, eu vou falar com o fulano de tal, vou falar com o Magrão, vai dar certo e tal. Eu falei, não, tem que dar certo, porque nós combinamos isso. Magrão é na época aí, diretor cara, do Gugu, né? E aí, cara, e pra você ver, e aí nós entramos no Sabadão Sertanejo. Mas você já percebeu a dificuldade quando tinham tirado o preto da foto? Exatamente. Né? Na verdade, a gente já tem a dificuldade já sabe que vai encontrar em vários lugares. Mas quando você tá numa fera ali, do dia a dia, do mecanismo, daquela paixão, você meio que esquece. Tá. E aí quando você encontra com alguma figura que te falam algo que você vê, você se lembra disso, você fala, pô, tô entendendo. Sim. Entendi. E o que ela falou pra mim? Ela falou, é que a sua música não combina muito com a sua imagem, eles estão muito reticentes aí pra poder fazer isso e tal. Ela falou isso pra mim? Ela falou na minha cabeça. Falei, beleza. Uau. Mas pra gente, tipo assim, era mais uma batalha. Sim. Com certeza. Acordei, vou batalhar de novo. Porque a gente começou, nosso sonho era gravar e tá tudo bem, viver de música como músico da noite ali. Conheci muitos músicos ali na Ibirapuera, nos lugares e tal. Sim. E pra gente, o jovem, cara, o jovem tem muita energia, né? Então, a gente que fazia show à noite ia jogar bola de manhã. Eu não vou atrás do meu objetivo, lógico que eu vou atrás do meu objetivo. Com certeza. E foi muito assim a nossa construção. Assim, né? Bem. Sim. E como a música também acaba trazendo essa força, né? Por amar muito. E o que é legal, que eu vejo, é como o pagode de 90, ele traz essa quebra de estereótipo do homem negro, assim. Então... Da periferia. Da periferia, exatamente. De falar função, sobre amor, de falar sobre tristeza. Teve essa função. De falar sobre outros assuntos além também do amor. Então... É isso, assim. Eu imagino que deve ter passado por várias frentes. Mas como é incrível, né? Assim, mas tantas experiências assim que hoje são boas, assim. Elas são boas. Pra mim, pro contexto do que eu tenho trazido na minha vida, essas experiências, eu tento trazer de uma outra forma. E porque deu certo pra mim. Sim. Com certeza. Porque a gente pegou o mercado de surpresa. A gente pegou o mercado fonográfico de surpresa. A gente pegou a mídia de surpresa. Totalmente. E ali, vários atores já estavam se destacando. Teve uma primeira leva, assim, das grandes corporações, das grandes gravadoras,
que elas entendiam o samba como um gênero brasileiro que elas poderiam também trabalhar com aquilo, mas que talvez não tivesse tanta importância no cenário social, né? Ignoravam o que era o samba, total, né? Total. E o samba quando eu falo que o samba era muito nichado, era nesse aspecto. Sim, sim, eu entendo. Porque você tinha ali a Poligram, você tinha a RGE que é da Rede Globo. Então, a gente ouvia as histórias dos caras já na época, né? A GP, do Roberto Ribeiro, o próprio Fundo de Quintal. Mas a periferia clamava, assim, sem a gente saber, sem ela própria saber, por uma referência de imagem, assim. Tô me vendo pessoa. Nesses caras. E aí veio o pagode e na mesma época, assim, 1 ou 2 anos depois veio a grande força do rap também. Então isso caminhava muito junto, né? Porque era mais ou menos a mesma patotinha, né? Tinha um time que jogava o Ice Blue, por exemplo. Jogava o Carica do Sensação, Prateada. A gente tinha um time de futebol. O Monstrinho do Raça Negra. Raça Negra, Monstrinho. Porque a gente era muito maloqueiro, tá ligado? Assim, não, graças a Deus. Cara, o que aconteceu? A gente tava começando a carreira e fazendo as nossas festinhas no bairro. Se algum amigo nosso brigasse, a gente saía do palco e brigava também. Porque a gente era moleque. Mais punk do que o punk, né? Cara, a gente era inconsequente, né, velho? Não. Tipo, meu... Você tinha 20? Quantos anos você tinha? 20? Tinha 19? 17, por aí. 17 anos, se os caras não pagassem o cachê pra gente, a gente ia lá buscar o dinheiro, cara. Então. A gente ia lá buscar o dinheiro. Isso aí, é essa postura mesmo. E aí, cara, ninguém conhece essas histórias, porque assim, eu tava com o meu primeiro filho no projeto da barriguinha da mãe dele. Então, o cara tinha que pagar. Pô, tô lá, né? Tem que pagar. E aí, cara, a gente lutava com unhas e dentes pelas nossas coisas. Mas tudo que aconteceu, e a gente passou a ser referência pros jovens, né? No geral, não só da periferia. No geral mesmo, porque o pagode, o samba, ele transcendeu as classes sociais. As pessoas aqui dos Jardins, cara, elas iam lá pra Zona Sul pra ver samba, e aqui pra Zona Norte, impossível pensar isso. As pessoas começavam a já se visitar, e aí, olha o que a música faz nos lugares, né? Então, por exemplo, às vezes parece que tem uma cortina aqui que você não enxerga a cultura de periferia. Ainda hoje acontece isso. Ainda hoje. Tem muita coisa acontecendo culturalmente, né? Mas as pessoas esperam só os grandes festivais porque é mais seguro. Tem toda a coisa de segurança pública. É uma coisa que você já tá mais tá doutrinado a fazer, mas a cultura de periferia, ela continua acontecendo. Né? A cultura dos que estão começando também, né? Sim. Tá acontecendo ali e merece prestígio também. Tem gente muito boa aí. Quando vocês conseguiram furar essa... Você lembra qual foi o primeiro programa? Foi o Sabadão? Não, foi o programa o cara do Cavanhaque, cara. Que era na Gazeta. Savério. Savério, tá. Savério. Sim. Foi a primeira vez que vocês entraram... Foi a primeira vez que a gente tá aí. E era engraçado que tinha um amigo nosso que ele andava colado com a gente. A gente tocava no barracão e tinha um momento que a gente chamava ele pra dançar, né? Que era como a gente falava antigamente, pra encher linguiça um pouquinho. Porque, vai aí que eu preciso tomar uma água. Eu não tocava muitas músicas também. Eu preciso tomar uma água, tá dando minha mão. Preciso dar uma enrolada ali porque eu não vou saber tocar. E eu chamava o cara pra ficar dançando. Dançava. E dançava super bem. E chamava umas mulheres pra dançar com ele. Fazia, jogava pra cima e caía e tal. Falei, vixe, vou ali. Aí quando a gente foi no Savério, cara, a gente faz a mesma coisa. Eu vou chamar agora o Vanderlei e o Van. Ele não era do grupo, né, cara? Tá. Aí chegou uma época que não fazia mais sentido chamar o cara pra fazer. Aí a gente vai no Sabadão, mas será que a gente vai poder levar o Van? Será que dá? Nada a ver. O Vanderlei, ele é irmão do menino que era do Pichote. O Duque tocava pandeiro do Pichote. É irmão dele. Inclusive o Pichote foi o grupo que a gente colocou na rua. É verdade. A gente falava, Pichote da escolinha do Catinguelê. Sim. Primeira roupa que eles foram no Raul Gil era a nossa roupa, cara. Emprestada. A roupa gigante neles, cara. Já ficava grande pra nós. Aí já era Salgadinho empresário, que a gente vai chegar a falar disso aí, né? Porque antes de falar até disso, você puxou que você tocava poucas músicas, né? Tipo, no cavaquinho. E até queria saber um pouco sobre isso, sobre o seu processo com o cavaquinho. Porque, né, pra quem não sabe, em 93, você com certeza foi o primeiro a lançar uma videoaula em VHS. De cavaquinho. Isso é importantíssimo, assim, com a cena do cavaquinho, dos musicistas. Eu tava vendo um pouco dos seus métodos e eu achei incrível o lance de trazer a prática em primeiro lugar. Porque geralmente é o que a pessoa faz. A pessoa vê alguém tocando instrumento,
Ela vai na loja, compra e já quer praticar. Vai no YouTube, hoje tem o YouTube. E quando eu peguei meu primeiro cavaquinho, eu não tinha método. Tinha o disco do Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim em casa, tirava os solos das músicas e tal. Não sabia fazer harmonia. Então, pra mim, o solo sempre foi mais fácil de fazer. Sim. E quando surgiu essa coisa de entrar num grupo pra tocar, eu tive que correr atrás. Então, eu ia atrás de ver os caras tocando, eu desenhava as quatro cordas, cavaquinho são 4 cordas, né? Uhum. Os dedinhos ali, 1, 2, 3 e 4. Ó, dedo 1 na casa tal, né? Tipo o Vigu, que era de violão e guitarra. Você lembra daquela revistinha que a gente aprendia? Vendia na banca. Vendia na banca, né? Era uma revista que vinha as músicas, sei lá, Catinguelê. Aí vinha os acordes. Era a única coisa que a gente tinha. E agora, pro cavaquinho não existia nada disso. Não tinha. Né? E era a minha dificuldade, por exemplo. Que onde eu morava, nas bancas não tinha as revistas que as pessoas falavam que tinha. Os meus amigos, eu ouvia falar que tinha uma revista chamada Pagodeiros, né? E tinha essa revista. Sim. E aí eu peguei o método do Henrique Cases. Tá. Que você ia até uma certa parte ali, mas como eu não tinha iniciação musical, de teoria, o músico que está iniciando, ele trava. Sim, com certeza. Então eu comecei a pegar a prática de vendo as pessoas tocar e perguntando como é que era, eu sou muito curioso. Que legal. Né? Saber os acordes, as progressões menores, as maiores, diminuta. Total. E aí eu comecei a ter noção dos perfis do tipo de samba, e ali comecei a desenvolver, eu escrevia tudo no papel. Eu escrevia tudo que fazia ali, cada música eu fazia a cifra depois, aprendi a montar acorde, fazer cifra, já foi uma outra fase da minha vida. Aí comecei a mergulhar mais na música quando entrei no grupo, para poder me profissionalizar. Total. E aí quando foi em 93, eu já dava aula de cavaquinho, eu dava aula de cavaquinho e tocava, e cruzava, cabeceava, vai defender. Vamos fazer de tudo. E aí dei muita aula pra molecada e eu falei, não, vou fazer um método de vídeo, porque não tinha vídeo. Sim. Tinha pra contrabaixo, tinha pra violão, tinha pra piano, pra bateria. Sim. Pra cavaquinho não tinha. Então foi o primeiro vídeo aula de cavaquinho nesse processo. Esses dias encontrei com o Alceu Maia, que é uma referência muito grande pra mim, hoje meu amigo, Mauro Diniz, que são dos maiores músicos de cavaquinho do país. E até encontrei com ele na casa do Herculano, que é um grande cavaquinista. Então, pra mim é um orgulho ver essa rapaziada jovem fazendo tudo que a gente tinha vontade de fazer, mas já pegando o processo um pouco mais não vou dizer simplificado, mas com a linguagem do cavaquinho. Sim. Né? Arranjos pra cavaquinho. Até pra pessoa não empacar, né? Porque você não ia fazer esse corre que você fez, não dava, né? Mas o que os caras fazem hoje é coisa de muito além do que a gente imaginava. O Herculano, por exemplo, é um grande músico, tem vários. Tem o Lincoln que toca com Ferrugem, tem vários caras aí que são da pesada. O Serginho Romeu que toca comigo. Então hoje nas bandas de pagode não tem nenhum cara que toca pandeiro que não sabe ler. Entendi. Isso é incrível. Eles tocam de tudo e os caras são profissionais de verdade, assim. Essa molecada tá num outro universo. Sim, e eu até ia perguntar um pouco mais sobre esse lance da prática, que eu fiquei instigada. Mas se você acha que a maioria das pessoas que entram pra roda, elas começam na prática ou... No geral sim, né? No geral, sim. Só pra saber, assim, muito legal isso. Porque no samba tem muito essa coisa de, vamos fazer uma roda de samba, pega o instrumento e tal. Tem muito isso, né? Quando você tá no meio dos amigos, tem muito isso. Legal. Agora tem umas rodas mais da pesada. Assim, nesse meu processo, quando eu comecei a desenvolver mais, comecei a sair da Zona Sul, frequentava o Camisa Verde e Branco lá do outro lado do mundo, que eu sou um corintiano que torce pro Camisa Verde e Branco, olha aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque pra mim, ali, Peruche, é a casa do Nenê. Nenê, Vila Matilde. Ali é a casa do samba, assim, do comecinho do samba, assim, em São Paulo. Adoro as outras escolas, mas tem uma ligação muito grande com o Camisa Verde e Branco. E aí, tinha um senhorzinho, cara, que a gente ia lá no Bar da Beth, e ele tocava um banjolim, né? Não, um banjo tenor. Tá. Sim. Esqueci o nome dele, cara. Acho que ele é tio do Carica. E ele não deixava ninguém tocar no instrumento dele. Mas quando ele me viu, ele me chamou, porque eu tocava choro, né, cara? Sim. E todo mundo ficava falando, pô, o seu Zezinho do banjo. Caramba, mano, ele deu um instrumento pra um cara que nem é da nossa quebrada, tipo assim, tá ligado? Te deu moral, velho. Pra ir no banheiro, né? Ele tinha que ir no banheiro e tal. Fica aí. Mas ele não entregava pra qualquer um. Tá vendo só? Aí isso aí, pra mim, já era um galadão, né, velho? Pra mim já era um patamar, porque era uma roda de samba aqui na Augusta, no Bar da Beth.
Só tinha cara cascudo do samba. Saquei. É quando você vai pra um lugar desse, tem que estar preparado, sabe? Demais. Então virava mexer nesses lugares, aparecia um Zeca Pagodinho. Uhum. Uma vez o Zeca Pagodinho tava fazendo verso no JB Samba com o Faete, pai da Juliana. A Juliana, o Catinguele era os gatinhos do pagode, porque a gente tocava com ela. Então ela era gatinha do pagode, filha do Faete, e a gente passou a ser os gatinhos do pagode. E esquece, isso foi um puta marketing. Quando você entrou, vocês começaram a furar a bolha, como a gente estava falando, começaram a aparecer e virar um baita sucesso, como é que aquele Salgadinho, aí já com 19, 20, como é que foi? Porque você virou... Foi um sucesso absurdo. Vocês iam em todos os programas, eram disputados por programas. Como é que você lidou com isso, Salgadinho? Muito novo. Tudo que eu fui fazendo na minha vida, que eu não sabia fazer, eu me sentia capaz de fazer qualquer coisa que eu me propusesse, mas eu fui aprendendo no processo. Nos palcos, nos bastidores, nos meus negócios. Lidar com assédio, né? Lidar com assédio. Todo mundo começou, você virou o cara. Porque a gente sempre andou no meio de muita gente, por causa do futebol, sempre assim. Então não era coisa que muda a forma de você ser recepcionado. O assédio é o que as pessoas começam a querer te agradar mais. Uhum. E aí você chega a um ponto que alguma experiência te faz virar a chave. Uhum. No meu caso foi quando teve o sequestro da minha mãe. Nossa. Sim. Porque já era algo muito grandioso, assim, o meu nome, o nome do grupo. E quando acontece o sequestro da minha mãe, eu comecei a filtrar e me retrair um pouco mais do contato social em qualquer lugar que eu pudesse. Não, peraí, deixa eu me separar aqui para ver o que eu posso fazer. Sim. Porque não dá para confiar em todo mundo. E é louco, porque ao mesmo tempo, para fazer o que você faz, tem que gostar muito de gente, tem que estar próximo demais. Só quando a gente tá conversando aqui, que ele fala, fulano, filho de não sei quem, quer dizer, todo mundo, jogar com ice, jogar futebol, toda a galera e tal, e de repente vem esse choque, né? Aí vem esse choque, e aí eu comecei a mergulhar fundo para saber quem era, quem não era e tal, aí tem mais falar, não adianta nada isso aqui, cara. Uhum. Não vai adiantar, porque qualquer lugar que eu for vai acontecer a mesma coisa, pode acontecer a mesma coisa, claro, ou não. Então vou me resguardar e passar a ter outro tipo de postura. Porque o samba tem muito essa coisa de juntar. E é normal. O que é anormal foi o que aconteceu. Os limites. Né? Na mesma época tinha acontecido, não, acho que antes, né? O sequestro que eu fiquei sabendo que teve de gente conhecida assim foi do pai do Romário em 94. Na Copa, né? Na Copa. Olha só a cabeça do cara. Aí, cara, o meu foi acho que 98 da minha mãe. E aí eu falei, pô, deixa eu... Aí me fechei. Comecei a mudar. E tinham várias coisas da investigação da polícia que não podia se tornar público. Eu sofria muita ameaça. Caramba. Sim. Porque a minha mãe, ela pula do cativeiro e a polícia resgata a minha mãe e invade a PM, né? Uhum. A civil estava investigando, mas já era um caso notório que minha mãe tinha sido sequestrada, mas eu não tinha dado nenhuma entrevista para ninguém. Uhum. Eu dei no domingo para Renata Ceribelli no Fantástico. Eu fui orientada para fazer assim, para não dar muito alarde. Mas as emissoras queriam que eu falasse, mas já tá todo mundo sabendo. Eu falei, mas é minha mãe. Uhum. É lógico. Vou ficar falando coisa que eu não sei. Sim. O cara falou, se falar pra alguém, então aquilo, como é que eu vou pra rua pra falar? Não dava pra falar. Mas já tava um maior burburinho. Aí começaram a dizer, olha, a mãe do cantor Salgadinho foi sequestrada, e todas as emissoras e tal. E aí o Fantástico resolveu fazer e eles anunciaram o domingo. Domingo eu já falo desse assunto. Quando chegou na hora da Renata Ceribelli, as duas pessoas que estavam cuidando tomando ali conta da minha mãe, foram assistir. No cativeiro. No cativeiro. Nossa. Ela percebeu e pulou e saiu correndo, machucou até o joelho. Caramba. E nisso já tinha uma viatura ali da PM passando, ela puxou a PM e aí estouraram o cativeiro, prenderam 16 pessoas na época e só 3 foram condenadas, 2 meninas e um rapaz. Aí depois disso eu comecei a sofrer mal represália. Não, porque olha, a gente sabe onde você vai tocar, nós vamos te buscar. E eu comecei a andar com a segurança comigo. Né? Claro.
mesmo que ninguém tava vendo. Não dá pra ser o mesmo mais. Não dá. Não. E ainda assim, eu sofri bastante com isso, porque depois do sequestro, esse assunto se prolongou demais. Olha, o cara agora tá pensando que é o Michael Jackson, andando com segurança e tal, mas a gente tava sofrendo ameaças. Claro. Lógico. Várias ameaças. Deixa É complicadíssimo. Só você sabia o tamanho então, disso. acho que depois disso mudei minha postura, aí eu, quando foi de 99 já, eu fui pra uma igreja evangélica, fiquei 10 anos só lá dentro, não fiz mais nada. Eu lembro que foram 10 anos de hiato, né? Você falou, não vou cantar, não vou... Ficou lá. Porque era uma vida também que eu não tinha tanto com minha família. Praticamente não vi meus filhos crescerem. Uhum. Então, pra mim, era muito prazeroso aquilo também. Uhum. Eu tava tranquilo já com essa vida. Mas a galera me cobrava muito de fazer algum trabalho, né? Aí, quando foi em 2010, eu fiz um disco solo. Eu fiz um projeto de 2 anos com a minha antiga banda também, com a Tinguelê. Tá. Uhum. E aí, em 2010, não parei mais. Comecei a preparar um disco pra gravar. Foi onde surgiu o Pagode 90, cara. Entendi. Eu tava pesquisando o que gravar e comecei a conversar com os programadores. Fui nas rádios, conversei com o Beto Rivera, com o Marcelo, com todo mundo, com um monte de gente. De madrugada toca isso aqui e tal. Quando bota na grade é um grande sucesso. E nesse período que fazia muito sucesso era o Exalta tava começando a fazer isso aqui com o Thiaguinho. Era Sorriso Maroto e Revelação. Então quando eles lançavam músicas era muita coisa. Uhum. Quando eles botavam as músicas do Pagode 90 na grade normal, era muita coisa. Uhum. Tá. Aí eu falei, putz, interessante isso Tem aqui, coisa aí. cara. Tem coisa aí. E como a gente é dos anos 80, ouvindo o quê? Titãs, Legião, Barão Vermelho. Paralamas, não é? Cazuza. Os anos 80 foi dessa galera, Uhum. Sim. né? O que é genial. Genial. O diferente do Pagode 90 é que é uma geração periférica. Isso. De artistas periféricos. Então, pra você ver a música que ela faz, são artistas geniais. Uhum. Com certeza. Não perde, bro. São propostas diferentes, né? Sabe uma coisa que eu ia te perguntar, Salgadinho? Quando você falou desse teu hiato de 10 anos que você optou, né? Você foi pra igreja e deve ter... Eu imagino... Eu nem sei o que eu faria se eu tivesse passado por tudo que você passou. Eu não sei se eu ia aguentar. Se fosse outra religião, eu ia mergulhar na paixão também. Eu não sei se eu ia aguentar tudo que você aguentou, tá? Nesse período que foi... Eu lembro de alguma coisa. Mas se não me falha a memória, se eu estiver errado, você corrige. Você ia lançar um disco nessa época e o pessoal começou a falar, o Salgadinho vai lançar um disco gospel. Rolou isso? Até lancei, acho que foram 2 discos. Dois, né? Lancei 2 discos gospel. Tá. Mas eu não fui pra igreja por causa disso. Uhum. Mas só que fazer música você vai fazer, não tem como. Não, tá em você, né? São músicos geniais, cara. O que eu tive de experiência ali na igreja, eu não tive em lugar nenhum. Foi uma outra, tipo assim, uma pós-graduação na música pra mim, sabe? Uhum. Uma outra coisa. Você tem contato com jazz, você tem contato com todo tipo de música que você... Cara, você aprende tudo que é tipo de linha pra abrir vozes. Uhum. Como que você faz o arranjo pra abrir vozes, essas coisas, é muita coisa. Você lançou os 2? Lancei 2 discos. 2 discos nessa fase, né? Nessa fase. E aí, quando chega eu vou gravar o meu disco solo pra voltar a fazer pagode. Aí caiu o Pagode 90 de cola, no meu colo, assim. Tá. Okay. Aí quando eu tava conversando um dia com o Beto Rivera, e ele fala, putz, Salgado, eu vou ter que fazer um show do Vitor e Léo, lá em Mauá, cara. A prefeitura tá pedindo, e não tocava sertanejo na Gazeta. Uhum. Vou ter que pagar o cachê dos caras. E ele tava falando, eu falei, putz, eu preciso ter um produto. Eu preciso encaixar. Preciso ter um produto que a rádio queira e eu não precise pagar pra rádio pra tocar e a gente pode ter a parceria. Uhum. Boa. Aí um dia, jogando futebol, eu tinha uma chuteirinha, aquelas Total 90 que vinha aqui, ó. Aquela bolinha, né? E o 90. Vi o 90 ali, eu falei, Pagode 90 aí, esquece. Pronto, esqueça tudo. Foi o primeiro formato que eu registrei, foi aquilo, pagode com 90 no meio assim. Uhum. E aí, cara, aquilo ganhou força, mas a minha ideia era fazer um festival. Com várias bandas com várias pagode. Bandas, não só de pagode, mas... Grandão mesmo. Que os caras vão lá cantar o trampo deles, mas tipo assim, vão cantar pagode 90, cara. Eu queria fazer um festival assim, incrível. Tá ligado? Sim. Entendi. Só que era surreal, porque eu fui atrás das marcas, não consegui, fui atrás de um monte de coisa, não consegui. Aí eu falei, pô, vou lançar uma turnê mesmo. Aí eu lancei a turnê com o Krieger e com o Márcio. E eu acho uma ideia genial. Mas por que as marcas não quiseram colar nessa? Cara, porque é a mesma história
pôster. Do pôster, é a mesma coisa. Que tiraram o preto. Por isso que eu falo que a gente pegou o mercado de surpresa. Porque não era pra ser. Sim. Porque quando as gravadoras começaram a gravar, eles gravaram Razão Brasileira, Ginga Pura, Casa Nossa, Os Brancões. E aí, cara, não foi. Na rua que falava alto era o quê? Raça Negra, Catinguelê, SPC. Aí, boom, foi essa galera. Né? Que a periferia se identificava mais. Deu nó não tirando mérito dos caras, sistema, mas as grandes gravadoras pensam assim, né? As marcas ainda pensam assim, né, cara? Tá, entendi. Os grandes marqueteiros do país, eles são os caras que vêm da época da ditadura ainda. Então os caras pensam muito assim. O mundo mudou e tá mudando, a gente não tem como segurar o mundo, né? Não. Eu acho que a gente fez essa primeira fase junto com o rap. Você viu o que acontece hoje com o Racionais, com o Mano Brown? Não dá pra segurar, cara. Por mais que queiram rasgar o pôster, né? Porque a música é pra todo mundo, o samba é pra todo mundo. Mas é uma matemática que não é tão exata assim. Você precisa olhar para as pessoas que estão consumindo aquilo também, né? Sim. O funk tem uma grande força hoje por quê? Sim. Porque é a cara das pessoas que estão ali. Periferia se identificando. E a nossa música aqui no mundo fala mais alto hoje é funk. A gente aproveita mal ainda. Demais. Os nossos meninos aí. E você acha que esse lance da nostalgia, de estar sempre repetindo, de repente nas rodas, ou assim, até nos bares, as mesmas canções, você acha que isso acaba tendo o seu lado negativo também, no sentido de não fazer com que o pagode evolua hoje em dia? Qual é a sua visão sobre isso, assim? O pagode já evoluiu muito. Tem artistas geniais aí fazendo sucesso. Sim. Com outras músicas, mas a cultura do pagode 90, ela rompeu barreiras, ela foi muito forte. Sim. Então, por isso as pessoas cantam muito. Exato. Pra gente é legal. Que ótimo. Que é uma baita manutenção na nossa música que, de repente, muita gente não teve contato na época. Pra gente é puta manutenção. Sim. Mas, porque era pra ser um projeto, por exemplo, a gente vai ver lá o Krigo cantando o pagode 90 dele, o Salgadinho e tal, mas todo mundo começou a cantar e tá tudo certo. Sim. As novas roupagens que eles começaram a botar nas músicas são geniais, andamentos. Andamento, né? Que é justamente a forma com que se conversa com o público jovem. Exato. A forma da gente fazer, conversava com o nosso público na época. A forma que eles fazem, conversa com... O jovem se conecta até na postura, assim. Parece uma coisa incrível a energia do jovem, né, cara? É muito louco isso. Você, para além de você, do seu trabalho, a gente estava falando, você, lá no começo, falou, não, Zé, a gente é de outra geração. E realmente tinha que lutar para aparecer num programa de domingo. Hoje não precisa fazer nada disso mais, entre aspas. É lógico que é bom, mas tem outros que você falou, o jovem se conecta e tal. Como é que você se adaptou a isso, Salgadinho? Você até como empresariando outras bandas que estão chegando agora, né? Por onde é legal ir? Né? Tipo, vou botar... O TikTok realmente funciona muito. Funciona. Não, é fazer show pra caramba. Eu sou de uma outra geração que eu faço muito show ainda. Eu comecei no Twitter. Quando o Twitter chega no Brasil, eu tô justamente nessa conexão aí de fazer meu disco novo, meu trabalho novo. Falo, eu não vou ter esse recurso pra poder gastar 100 pau por mês pra tocar na rádio. Gastar 100 mil por mês pra tocar na rádio. Sem saber se vai ter retorno. Eu não tenho ninguém me bancando. Por isso que quando eu tive a reunião lá, que eu tava conversando com o menino o Beto Rivera, eu me atentei pra uma publicidade com algo que eu tenha, né? Que aí é algo que eu recebo pra fazer. Sim, total. lógico. E então eu acho que o compromisso é muito importante do cara que se propõe a fazer algo. Porque se você observar, não degradando a imagem de ninguém, tem muita gente que nem sabe cantar direito às vezes. Mas o cara bota lá um perfil musical e fica bom. Essas efeitos que se faz na voz, por exemplo, aí, fica genial, né, cara? E às vezes fica uma personalidade que só o cara consegue fazer com aquela voz. Ninguém imita o cara também. Fica bom também. É uma tecnologia a serviço da música. Esteticamente, né? A serviço da música. Então o cara precisa se cuidar, cara. Nesse aspecto do teu norte. Você tem que ter o teu norte, você não pode desistir dele. Né? É isso que você faz? Às vezes o cara tem um sonho, vou cantar voz e violão. Cara, você não vai cantar voz e violão. Você não vai ter voz pra isso. Mas pra aquilo você tem, entendeu? Tô falando como empresário.
Sim, isso aqui. Entende? Visionário. É difícil falar pra uma pessoa isso. Não, é difícil falar para um artista, né? Você do outro lado também, você é dos dois lados, deve ter coisa que você falou, eita. Acontece, eu tenho experiências na minha família. Tenho experiências, e aí é duro falar pra alguém. É difícil, cara. São sonhos, né? Porque é igual você ver o empresário de futebol. O cara joga de volante e ele tá ali pra destruir jogadas. Destrói a jogada, marca bem, tem um bom passe. Aí, eventualmente, num jogo ou no outro, ele faz gol. Mas ele entrou num time pra fazer o que? Desmontar a jogada. Porque já tem os caras que fazem gol. Tem 11 caras ali, cada um com uma função. O goleiro que agarra, o lateral que, por vezes, sobe, que defende, que é o zagueiro também. Mas o volante, cara, tem um volante que ele tem mais qualidade, que ele vai sair, e o outro que só destrói e toca no pé de quem resolve. Se você descobrir isso na sua vida, souber o seu lugar, fica muito mais fácil de você dar certo. Você seria assim, ô volante, sai da área, volta pro teu lugar. Cara, porque às vezes o cara vai lá e fala, mas eu fiz 2 gols, mas então, esquece, deleta. Mas eu sou bom fazendo gol, você é centroavante? Não, esquece, você é o Neymar, não. Você não é o Neymar. Gostei disso aí. Não, porque assim, cara, como é que você tem a pessoa que faz o almoço aqui, aí você fala, não, agora eu tô ali na parte ali do marketing, e eu vou fazer o almoço hoje. Deixa que eu vou, não vai, cara, não vai dar muito certo. Você tem 3 filhos, né? Tem 3 filhos. Como é que você é? Algum deles mostrou uma inclinação pra música? Não? Os 3 têm talento, né? O mais velho é o que, se vou falar, mas é o que tem mais talento. Tá. Papai ama vocês igual. Né? O mais velho é o que tem mais aptidão, assim. Tá, entendi. Assim, aflorando, né? O mais novo é o que se dedica mais na música, já sabe tocar sozinho. Entendi. E a do meio, a menina, é a que já mergulha na questão artística e estuda e tem uma gana, tem uma garra e já tá acontecendo o trabalho dela. Então, às vezes, você ter talento não quer dizer muita coisa. E são todos formados, né? Mas em outras áreas. Sim. Mas a menina que tá começando a acontecer porque ela mergulha mais nesse processo, cara. Mas você viu que você dividiu nos 3 você? Você percebeu? Um toca porque não sei o quê, o outro já é mais profundo, ele já se aprofunda mais, a outra é mais do business. Você acabou de... É tudo você, rapaz. É tudo aqui, né, cara? É tudo aí, cara. Então tem mais coisa lá também. Muito legal. Muito legal, não, muito legal. Muito legal, muito legal. Casa do Salgado. Começou, se não me engano, se eu estiver errado, corrija. Né? Porque eu já comecei te chamando de Pedro na vez de Paulo. Mas enfim. Tá bom, os caras foram apóstolos também. Cada um tem um cortou a orelha do cara, outro foi lá e... Mas me conta uma coisa, como é que foi isso? Surgiu na pandemia? Na pandemia, cara. Na pandemia, inclusive, eu gravei até um curso de cavaco, porque fazia 22 anos que eu não tinha uma turma, depois de 22 anos eu peguei outra turma. Tá no Hotmart, tá? Tá, incrível. É o cavaquinho Fast Start. É um começo rápido. Eu consigo, eu toco falando, eu consigo no teu. Consegue. Eu vou lá. Consegue. É o mestre. Consegue. Acho muito legal. Depois tem outros caras pra você estudar também, mas vai no meu. Eu vou no meu. Podcast, né? Tinha um podcast que você gravava? Tinha antes da pandemia, a gente fazia no Facebook, cara. Ah, tá. Muito legal. E dava legal. um puta resultado esse bagulho, a galera Demais. Mergulhava dentro, né? Muito bom. E aí, nesse processo, surge a Casa do Salgado também, porque foi durante a pandemia. Tá. Onde eu tinha ali o Paris 6 Burlesque. Eu ia fazer um... Augusta, não tô viajando. É um teatro muito legal aqui. Era muito legal. Do Isaac. E aí eu tinha lá convidados como a Luciana Mello, o Valmir Borges, o Zeider. Nossa. O Simoninha, até olhei e falei, pô, o que o Simoninha tá fazendo aqui, velho? Não, você sabe que o pessoal... O Simoninha veio. Eu já desisti, porque eu e Simoninha, a gente tem esse negócio. O pessoal fala, olha pra mim, Simoninha. Eu falo, não sou Simoninha. Simoninha, eu já desisti. Quando o cara fala, Simoninha, eu falo, sacundim, sacundé, e vou embora. Cara, porque eu desisti. Não, isso é bom, cara. Aconteceu comigo já várias. Várias? Já te confundiram? Porra. Como é que era isso, Você vê que eu cheguei do show um dia, pinguei em São Paulo, cara. Falei, que legal. Já ia pro Nordeste de novo, nem fui em casa, né? Aí tô empurrando o carrinho assim, sem dormir, cara. Rouco, sem voz. Derrotado, tô aqui, ó. Derrotado. Pá. Eu ia dormir no hotel que tem no aeroporto, não tem um hotelzinho? Sim, no hotel. Pô, caro pra caramba, cara. Pra dormir 4 horinhas, cara. Derrotado. Aí,
Aí o cara... Aí eu olhei. Eu sei que você é o Dudu. Dudu não. Você é o Dudu. Aí eu vou retrucar com o cara. que tu falou? Ele dá autógrafo pra minha mulher, Dudu. Eu falei, não é possível. Ele veio com a capa do CD, cara. Eu falei, é agora. Um beijo. Dudu não. Maravilhoso, maravilhoso. O cliente nunca erra. Economiza tempo e o cliente sempre tem razão. Com certeza. Né? O cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Fazer o quê? Pra caramba. Né? Fazer o quê? caso do salgado a gente levou pra rua, cara. Na minha casa não vende, na casa do outro não vende, preciso vender. Agora... Aí montei o layout um cenário muito foda assim, o cenário. Faço um 380 ali e já levei Helena de Lima, Péricles, Pichote, Pano Pagode, todo mundo. Incrível. E aconteceu, cara. Tá super explodido o caso do salgado. A gente nem anuncia o local, por exemplo, que vai fazer o show. Por enquanto só estamos em São Paulo. Tá, entendi. A gente tem muito convite para sair, mas a gente tem medo de sair e a gente perder a mão do evento. Porque a gente tem operação de bar, a gente tem operação do marketing, a gente faz a segurança, a gente faz tudo. Tudo por conta de vocês. Né, a gente monta o lugar ali inteiro ali com o layout da gente, né? Os patrocinadores e tal. Pô, mas viajar é legal, hein? É legal. Vai ser Precisa ter uma estrutura para que se faça aquilo com a mesma experiência que o cara tá tendo aqui. Claro. Parceria funcionaria, será? Funciona. Tem que ser com os contratantes locais, com as pessoas do lugar, né? Sim. Porque fazer aquilo para não ser bacana pro público nem para mim, Total. Aí não vai ser Casa do Salgado. Sim. Porque, assim, é um projeto da minha vida, que eu me sinto muito bem fazendo. Sim. Já fiz muitas coisas legais, mas o Casa do Salgado é muito divertido. Tá sendo especial. Tanto que eu canto, a última vez cantei 6 horas. Então, 6 você horas. viu isso aí, bebê? 6 horas. Eu não É. consigo falar 1 hora, eu fico rouco. Nossa. Cara, se você se preparar, você consegue. Sim, né? Aquecimento. Sim, então, aquecimento, eu vi que você estava aquecendo antes de até falar aqui no programa. Você tem alguma rotina em relação ao canto? Ou rotina em relação a treino, resistência? Porque realmente 6 horas é muita coisa. A minha rotina é não ferir muito a garganta muitas vezes, só de gritar. Mas quando eu grito, eu não uso a voz do peito, sabe? Não uso já tem a técnica, já. É. Muito bom, muito bom. Mas eu procuro não ferir minha voz durante o processo da semana e tal. Ó, tô com bastante pigarro aqui. Tá muito seco, né? A gente tá seco. Eu tô no frag. Né, pra tentar aliviar. Mas eu sei que é uma questão climática, né? A questão da minha saúde. Com certeza. Uma dica pra pigarro... Mas frequento o fono. Boa, incrível. Super importante, né? É. E uma dica pra pigarro, eu ia falar que você come às vezes ou maçã ou pão velho. Pão velho eu engasgo. Pão velho. De preferência mofado, tô brincando. Com os bichos. Pô, lá em casa dá uma raiva, velho. Tem um armário lá. Eu não entendo que você bota o pão lá, faz 3 dias e você fala, vou comer. Tá um mofo ali naquele bagulho. Umidade. Eu tô tacando na geladeira. Eu não acho umidade naquele lugar, velho. Não tem diferente ali, sério. Paredes inexplicáveis, alguns dizendo. Tem lugar que tem uma lá em casa também. Se eu deixo o pão ali no dia seguinte, ele não é um pão, ele é uma meia verde. Né? Não, é um pão que nem sempre dá tempo de comprar. Quando eu lembro do pão que eu compro, eu deixo em casa. Eu esqueço do pão, quando eu vou pegar, tá mofado. Aí não dá. Ô, louco, não. Mas esse pão aí pra pigar não pode, não. Não, pra pigar não é aquele, chama de fry, né? Se faz, eu tenho feito isso aí. É verdade, esse exercício é bom. Pessoas que te deram dicas legais durante... A gente tá aqui conversando, olha o que nós começamos. Falando desde lá de trás, caravana, para você furar bloqueios, furou, entrou, e aí é um bloqueio que envolve mercado e, vou falar, racismo. Racismo, né? E chegamos aqui, pessoas que te deram conselhos legais, você lembra? Cara, nesse caminho. Meu empresário Tini Galego, ele é um cara que sabia ganhar dinheiro. Falou em dinheiro, ele sabia ganhar dinheiro. Tá. Ele falava tudo errado. Igual, salgadinho. Tá. Rapaz, eu já fiz tudo isso aqui, eu só não di o rabo. Ele falava assim, já fiz de tudo, só não di. Só não di. Ele falava assim. É um cara que me deu vários conselhos legais, assim, em épocas de muita dúvida da minha família, assim, muitas coisas. É o que maravilha. Assim, eu nem convivia com ela, mas a pessoa que um dia, ela viu o tamanho do sucesso que a gente fazia, e ela, vem cá, menino, deixa eu conversar com você. Eu tô vendo que todo mundo gosta de você, mas você gosta de todo mundo? Você gosta de gente? Eu falei, eu gosto, eu vivo, né? Minha mãe é manicure, eu vivo no meio de todo mundo. Sempre vivi em salão de beleza com ela e tal, futebol.
ela é porque você vai ser muito cobrada, até pelas pessoas que você ama, sim, e a sua vida vai mudar muito. Profetizou. Você precisa se preparar. Ela Deu sabia, né? Uhum. Vivia no meio ali, então... Já via isso. E, cara, foi muito engraçado, porque nesse programa que a gente entrou, era na Vila Guilherme ainda, no estúdio antigo do Silvio lá. E era uma apresentação já musical do Catinguelê consagrado, como artista consagrado no dia que ia ter show de calouros, né? Tá. Então a gente já tava cantando ali como artista consagrado. E eu vou entrar no palco com aquelas botinhas que eu usava do sertanejo, cara. A gente trouxe esse bagulho pro pagode. Uhum. A hora que eu fui entrar no palco lisão, velho. Eu pisei, desci a escada, fui entrar com torci o pé e fui parar no meio da galera, velho. Faz parte do show. show. E a galera não riu, eu falei, pode rir. Todo mundo começou a rir, cara. Aí entrou de novo. Sim. Grava de novo. Falei, ufa, que legal. Foi aí que a Elke falou isso. Aí ela falou isso no camarim, porque ela viu que eu falei, pode rir, gente. Pode rir. Sim. Helena de Lima também. Tá. Me deu super conselho, falou, você precisa guardar dinheiro, investir. Vai ter uma fase que pode ser difícil, a outra que fica melhor, mas olha, se tiver de fazer alguma coisa, faça no meio que você atua, que é na música, você domina, né? Sim. E, enfim. E acabou que você seguiu praticamente todos, né? Segui. Eu tive a oportunidade de ter um selo já, ainda quando eu era do Catinguelê. Tá. E que me disseram, putz, você precisa dirigir novos artistas, você precisa descobrir novos talentos, aí monta um selo, uma casa musical e a gente distribui por aqui e tal. Mas acabou que trocou a presidência da gravadora, algumas coisas, tem uma fase que troca todo mundo, e acabou se diluindo isso, não aconteceu, né? Mas nunca saiu da minha mente isso. Sim. E aí hoje eu tenho a minha empresa, tenho minha gravadora. Artistas novos, hoje você cuida de artistas novos, cuida de você, cuida do Casa do Salgado. Eu e meu sócio. Você e teu sócio. Tem toda uma equipe lá, sozinho é impossível, cara. Muito legal, Sim. Quer dizer, olha o caminho, né? Nossa, Casa do Salgado demais. consome muito tempo, cara. Muitos detalhes. Muitos detalhes, né? Eu até ia perguntar, pensando um pouco no passado, em relações às estruturas. Porque o pagode, ele tem instrumentos acústicos, então é diferente de você, de repente, sei lá, pro rock, pro sertanejo, que tem, é tudo P10 ali, cabo, então, como Cavaco que é? Pandeiro. Pandeiro, é microfone, e como que você... É surdo, Você via essa dificuldade em relação às estruturas de backline, assim? Tinha. Inclusive, se você parar pra conversar com a Alessi um dia, ela vai falar, pô, esses meninos dessa sua geração, vocês, Salgado, vocês colocaram a gente na cara do gol, vocês brigaram muito pra ter igualdade com as outras bandas do rock. A gente brigava com os contratantes, a gente brigava na TV. E a galera do backstage, astuta mesmo, começou a migrar pro pagode. Muita gente. Sim. Mas é a tecnologia que foi se desenvolvendo, porque como é que você microfona o pandeiro? Exato. Né? Então, como é que você faz uma roda não vazar, entrar no microfone do outro? O que a gente começou a fazer? É lógico que tem as qualidades dos microfones e tal. Quais as ideias que a gente tinha? Não, você pega um lapela desse de apresentador de TV e bota um transmissor desse aqui, ó. Sim. Pequenininho que a gente tá usando. Porque eu já usava no cavaco. Ótimo. Então tudo foi se transformando. Os caras foram metendo na mão e é óbvio que foram buscando os microfones melhores e tal, pro surdo. Qual a melhor frequência de microfone para que se use, qual a frequência do surdo, né? Sim. Mas isso tudo foi um processo de muita gente vindo para cá. Relação, gente chegando e até a monitoração também, né? Usar fone, com certeza faz toda a diferença. Fone, o headset, né? Headset, sim. Um backline. Então tinha muitos momentos que a gente fazia isso. O próprio, esse Pro Tools que se usa para VS, a gente começou a usar em muitos shows. Tudo que as grandes bandas faziam, a gente queria fazer. Então, a galera pegou hoje tudo muito de mão beijada e é bom. Muito legal, muito legal. E no caso do Salgado, é legal porque o Salgado faz, além de cantar, faz mestre de cerimônias, apresenta. Né? É verdade. Acabou fazendo. Não, e é legal, Salgado, que você para e pensa. Nós começamos a falar, o que eu falei, caravana de não sei quem que você tinha que fazer. Aí você montou, pegou, provavelmente isso ficou na tua cabeça, você refez um negócio agora, né? Que te dá prazer, te dá grana, porque precisamos, né? Alguém chegou a falar que você estava
esse cara tá querendo só se aproveitar dos artistas, alguém já chegou. Geralmente quando a gente faz uma coisa diferente, sempre vem alguém que tá com um tijolo, né? Sempre tem a crítica, né? Sempre, né? Tava assistindo um documentário do Romário esses dias e ele... E aí tem um cara que fala uma coisa pra ele, e até meio inocente da forma que ele fala, tu falou que eu tava com a loura. Porra, toma mau caráter. Vou te dar umas porradas. O cara lidava com ele desse jeito aí, velho. Agora você não vê o cara. Sempre tem críticas que a gente pode aproveitar, né? Mas algumas que são infundadas. E a gente trabalhando com música ou com qualquer outra coisa, no mundo capitalista, vai ter. Se você está se aproveitando de alguém está se aproveitando de você. Mas é o jogo. É o jogo. Precisamos trabalhar, né? Você precisa botar uma folha de pagamento ali. A gente vive no sistema capitalista, né? Tem ideia de quantas pessoas... Desculpa, gente, o tempo já tá... mas é que tá tão gostoso. Você tem ideia de quantas pessoas, né? Porque sempre... porque não sei o quê, não. Não, você emprega um monte de gente ali. Em volta, né? Você tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas só no Casa? Sem os artistas. O Casa é muita coisa. Porque a gente terceiriza, né? Tá. A gente terceiriza muita coisa. Mas só a minha equipe ali, a gente tava numa resenha esses dias, ali tinha quase 30 pessoas. Estão gerando emprego para no mínimo 30 só ali, né? Tem mais outros... Folgado e tal. Tem mais 4 artistas com mais 4 equipes, né? Então. E mais a equipe do escritório. Né? Que lá tem o financeiro, tem o marketing, tem o comercial. E é isso aí, bicho. Olha, nós falamos mais de uma hora, não falamos nem não falamos de música, da Inara, não falamos, mas enfim, juro que pode ser a última. Por exemplo, vamos pegar um sucesso, Inara ainda, tal, baita sucesso. Já nasceu com isso, eu fico curioso com isso. Geralmente, quando você compõe uma música, você muitas vezes não sabe o nome que vai pôr essa música. Inaraí virou um sucesso. Era pra ter outro nome essa música ou não? Não, porque ela já começa nisso. Só que depois eu entendi que isso era o refrão. Já começava. Inara. Veio assim. Inara. Que é o que todo mundo canta lá. Então, você vai cantar isso no começo da música? Não. É o refrão. Uma história, né? Total. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E do meu colo tinina. Aí vai. E que engraçado, né? Porque tem música que já começa no refrão. E veio tudo, tipo, letra e melodia. Agora, uma música que veio também inteira, assim, foi no Compasso do Criador. Inteirinha. Que massa. Você consegue imaginar arranjo? Tipo, consigo. O baixo tá assim. Consigo, tanto que eu gravo os arranjos o solo dessa música. Sou eu solfejando. Você fez. Nossa, lindo demais. Mundo dos sonhos. O baixo fala isso. Sim. Aí o baixista não fazia isso, falava, volta. Volta agora. E o produtor falava, não, só deixa o cara tocar. Não. Já grava a base, que essa parte tem que ter isso aí. Com certeza. Do jeito que você imaginou. Cara, eu sempre pensei muito pop, né? Sim, é total. Muito pop. Total. Gente, olha, eu não sei, né? Vamos puxar o quadro? Nota dó. Que momento da sua carreira foi difícil de dar dó? Dó. Nossa, cara. Putz, eu nunca pensei assim. Eu acho que foi no sequestro da minha mãe. Ali foi onde eu percebi que a gente tem fragilidades, né? Porque, mesmo com toda a falta de estrutura da minha infância, você foi uma infância feliz. Então, sempre houve progresso na minha vida. Sim. Eu posso olhar hoje para o que eu tinha, como que eu era, comparando com as outras pessoas, mas eu tinha felicidade. Era difícil nos recursos, né? Tá. Total, blindava. Manda o ré pra ele. Tem algum tipo de música nova que só anda pra trás, só dá ré? Só dá ré? Putz, cara. Que você acha que você não curte muito? Assim, não curto muito isso aí. Pode dar indireto, não precisa também falar. Eu não curto muito? Eu às vezes não curto muito uma galera de outros gêneros que nem conseguiu entrar no outro gênero. Fica rodando todos os gêneros, aí vem pro samba, também não tem aquela qualidade. Sei. E se coloca no pedestal e eu falo, poxa vida, isso aí é de dar ré mesmo.
Olha aí. Eu acho que é de dar dó, na verdade. De dar dó e ao mesmo tempo dar. Pagode anos 90 é o maioral mesmo ou saudosismo mimimi? A gente tinha que encaixar o Mi, velho. Não, desculpa, É forçando. o Mi. Mi, tinha que achar o Mi. Não, é. Cara, Não foi a resposta, né? o Pagode 90 tem a parte dele na questão... Eu acho que é grande por isso, tem a questão social, Total. questão de vendas, né? Se fossem streams hoje, acho que ninguém chegava nem perto Total. do que foi o Pagode 90. Impressionante, né? Na época a gente tinha que comprar mídia Que física. ainda que se vende hoje com os novos artistas é muito Pagode 90. De qual músico, sem ser pagode, você é fã? Putz, mano. Ah, esse Saindo da tua praia, vai. Porra, Renato Russo. Aí eu sei de um, vai, Mano Brown. O Brown também, Brown. mas o Paralamas ali, cara. Porra. Paralamas Sucesso. Que legal. Cazuza, puta merda. Rock O Brown nem se fala, porra. né? Na hora de compor, você pede muita opinião ou passa pelo processo solzinho? Sozinho. Sozinho. Entendeu? Eu faço das duas formas. Legal. Tem música que eu quero terminar sozinho, Depende, é desafio. né? E tem música que, porra, tô limitado aqui, gente. Vai. Ia dar uma ajuda aí. É. Legal. Eu sei que você já atingiu vários sonhos, tá? Que você já realizou, mas qual o seu sonho atual na música e futuro, tá? E o que você faz pra chegar lá com terça? Meu sonho agora nos últimos 3 anos realmente é tirar férias. Boa, garoto! Ótimo! Adoro! Muito bom. Mas qualquer lugar que eu possa estar de férias. Sim. Qualquer lugar que eu não faça nada. É, cara, que eu fico assim, ó, pegando a vitamina D aqui, ó. Aham. Bom, né? Nem com o cavaquinho na mão. Esquece o cavaquinho. Nem levou o cavaquinho. Entendeu? Não, eu acabo levando aqui a fogo. imagina. Chega uma hora e você fala, Dá aquela batalha foda, né? Mas eu vou. cara. Que letra de pagode é tão boa que você queria guardar pra si? Nossa, cara, nunca eu passo o criador. Tudo. Eu adoro essa música. Incrível. Boa, garoto. Perfeito. Queria agradecer Que demais, demais, viu? Foi valeu. muito legal, Salgado. Amamos. Obrigado Que mesmo. feliz de estar Foi... com vocês. É. Queria até conversar mais, porque tem assunto para mais de Tanta metro. vivência. É Ó, assunto. Vida longa, a Casa do Salgado. Espero que patrocinadores grudem e falem assim, não, vamos levar isso pro Brasil, vamos levar isso pro Isso aí. Japão, mercado Rodar bom, o mundo todo. né? Patrocinadores, estamos aqui, né? Olha aí. Obrigado, Salgadinho. Obrigada Obrigado mesmo. demais. Bebê, fala aquilo lá que você fala no Pessoal, final, eu muito nunca sei. obrigada, chegamos ao final. Sigam lá o canal do Salgadinho, entendeu? Cantor Salgadinho Oficial. Isso aí, ó. Festa! É Festa. Legal o olho dela Gente, fechando assim, né, cuidado cara? aí. Da hora, mano. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar. Comenta aí. Ai, desculpa, Salgadinho. Desculpa. Mata no peito. Ô, jogador! Tinha mais história. Nós vamos fazer um Salgadinho 2 na missão, tá? Comenta Um aí se dia. você quer parte Boa. 2 de toda essa história. E também comenta qual é o hit que você mais gosta do Salgadinho, na voz do Salgadinho. Tá bom? Palmas pro Salgadinho. Aê! Qual?